Começou o senhor a dizer que o caso Américo Sebastião não é um assunto de Estado. Américo Sebastião, o português sequestrado há 3 anos, que continua desaparecido. Não é um espinho nas relações entre os dois países? Bom, primeiro quero agradecer à RTP e à RDP África por mais uma vez nos dar essa oportunidade de falarmos para o mundo a partir de Lisboa desta vez. Este assunto já respondi e atendendo que estiveram presentes no ato, eu acredito que a mensagem que deixamos é a mensagem melhor que podíamos até esta altura, porque, e como ouviram também o primeiro-ministro de Portugal dizer que não se misturam as coisas, outra coisa é assuntos entre Estados, depois assuntos específicos e nós explicamos o que terá acontecido. É verdade, usou o termo sequestrado, mas às vezes nós nunca usamos isso. Há quem diz que desapareceu e quando é desaparecimento pode ter muitas motivações, muitos motivos. Pode ser o sequestro, ou a pessoa pode decidir desaparecer, ou por qualquer coisa, ou pode haver, vivendo em sítios difíceis, pode ser animais, pode ser. Então, penso que vamos voltar, vamos retomar a informação que dei durante a declaração depois da cimeira, da 4ª cimeira Moçambique-Portugal. Mas, Sr. Presidente, Portugal, por várias vezes, ofereceu ajuda para a resolução deste caso. Por que razão é que Moçambique tem recusado constantemente a oferta de cooperação portuguesa? Não sei como que foi feita a oferta. Foi feita a oferta através da Procuradoria-Geral da República. Não sei, depois não se esqueça que Moçambique é um Estado soberano. E este caso vai continuar sem uma conclusão ao fim de quase 3 anos de desaparecimento deste cidadão português? Quantos casos mais ficaram por ser esclarecidos, incluindo em Portugal ou em Moçambique, eu disse? Nós passamos uma situação, nós estamos a sentir, precisamos desse cidadão, que é um empresário em Moçambique, é vivo, a dar a sua contribuição, mas as coisas que foram explicadas, como eu disse, é um pouco estranho com a insistência da vossa parte, porque há muitos portugueses que desaparecem, alguns até moram em situações difíceis, vocês não fazem ruído nem barulho. Fazemos, Sr. Presidente. A questão é que a própria família deste cidadão português tem, ao longo destes 3 anos, feitos inúmeros apelos para que haja uma resposta a este caso. Então, um Estado, um país, um governo, para defender o seu cidadão precisa de barulho de uma família? Ou qualquer cidadão que desaparece tem que ser de preocupação, seja ele da diáspora ou dentro do país, tem que ser de preocupação de um Estado. Então nós não podemos fugir do foco e da regra como as coisas são. Nós, repito, nós como moçambicanos, nós como governo, temos estado a sentir que gostaríamos que esse caso fosse esclarecido. Mas hoje fui profundo e se vocês tiverem a benevolência de divulgar o que eu disse, é um caso que aconteceu numa zona inédita, uma zona difícil, onde nós, moçambicanos, até para penetrar lá, era um problema difícil, mas era o único que conseguia ir lá. Sr. Presidente, vamos falar dos ciclones, das consequências dos ciclones. Portugal acaba também esta cimeira com a proposta de um fundo importante. Na Conferência Internacional sobre os avisos prévios do Instituto de Meteorologia Internacional, em maio, em Genebra, o Instituto de Meteorologia de Moçambique disse que não houve aviso de cheias, que não houve um plano de contingência, que houve uma resposta muito lenta e que houve um total colapso das comunicações. Quer dizer que houve alguma negligência do Estado? Lamento ouvir esta informação de si, porque se não fosse a nossa meteorologia, com dificuldades que tem, e acredito que mesmo aqui deve haver, a situação seria muito caótica. O que aconteceu, primeiro, os primeiros que salvaram foi a INGC, as Forças Armadas que estiveram no terreno, incluindo os jovens voluntários sul-africanos das universidades. Estiveram na Beira, na cidade da Beira, antes do acontecimento, porque previa-se. E nós comunicamos a população, ficou toda avisada. Alerta e a razão de ventos ciclónicos, não alerta de cheias? Não, cheias até nós esperávamos menos. Esperávamos mais o ciclone. O ciclone que partiu a cidade da Beira.
Então, por isso mesmo que estiveram lá, o próprio INGC, a nível, é um Instituto Nacional de Gestão de Calamidades, a nível mais alto, a própria diretora estava lá, a diretora-geral, estiveram lá na altura. Eu, antes de partida para Eswatini, visita, antes do surgimento, dei um comunicado publicamente e alertar as pessoas para saírem. Uma coisa que, por exemplo, na zona de Buzi, Nhamatanda, etc., as populações, quando souberam que veio o ciclone, fizeram uma colheita antecipada de milho, portanto, que não estava ainda pronto ou seco. Fizeram a colheita para guardar no sítio em cima, o que significa que tiveram alguma informação. Então, normalmente, pessoas que ou querem mostrar serviço ou querem pedir mais um serviço. Do próprio Instituto. Ou mais para pedir serviço, não, terá que explicar como que foi. E nós sabíamos, alertamos anúncios na rádio por antecipação. Isso é um registro que se pode encontrar nas televisões moçambicanas. A população esteja pronta a dizer onde tem que se encontrar. Aliás, quando fiz o primeiro sobrevoo, ainda com sinais, ainda não terminais do vento, encontramos pessoas em cima das árvores com panos vermelhos, porque significa que tinham preparado, tinham sido treinados para esperar isso. Sr. Presidente, mas foi decretado o estado de emergência 2 dias antes, ou seja, o aviso do ciclone foi feito à população, a população tinha noção desse aviso, mas a população com quem falámos ao longo desse processo, desde Sofala até Tete, o que nos disse foi que não tinham aviso de cheias. Agora, e uma coisa é certa, de cheias, mas uma coisa é certa, que as comunicações em Moçambique não são tão como estão aqui espalhadas, para as pessoas ficam no campo, não tem energia, não tem nada. Naturalmente, você vai perguntar a uma pessoa que está no campo mas onde este está desprovida de ciclone, informação. 5 dias antes já se sabia que iria atingir o país, ou seja, em 5 dias não poderia ser feita a prevenção. O que aconteceu, por exemplo, em Tete, dias antes, foi o rio Ruvo e Zambeza que se colidiram, um caso que acontece raras vezes, um fenômeno não normal. Então, aquelas cheias que apareceram na zona de Buzi são cheias resultantes de uma situação anormal, incluindo as águas próprias, não se sabia de onde vinham muito bem. Por isso tivemos que sobrevoar a procura onde está havido ruptura. E, aliás, souberam, eu próprio até fui a Caora Bassa durante o movimento todo. Nós, em Moçambique, não ficamos à procura de culpados de assuntos quando acontecem como esses. E depois, para ficar notícia bombástica, etc., nós procuramos de resolver o problema. E já sabíamos disso, por isso que procuramos ver mais ou menos de onde vem esse ciclone. Por isso, quando disse que ciclone, ninguém sabia. A população estava precavida. E, normalmente, em Moçambique, quando isso acontece com ventos fortes, acontece com chuvas. É cíclico. Então, o comportamento Moçambique, nos últimos 100 anos, já teve 9 ciclones. Mas a tragédia humanitária de 2000, com o ciclone Elina, em que morreram 700 pessoas, fez com que o país aprendesse alguma coisa? O Moçambique é uma das referências. E se olhar bem, há bocado em Nova Iorque, quando houve a reunião específica sobre essa matéria, nós fomos saudados pelos procedimentos. Aliás, é isso que é importante saber, porque quando há uma força que sempre é pejorativa e outra é mais construtiva, é um pouco preocupante, porque tudo que se faz e se faz bem precisa de ser acarinhado para ser capitalizado. Aquilo que se faz mal tem que se aproveitar também corrigir aquilo que aconteceu. Portanto, nós ciclicamente sabemos, por isso que nós temos um INGC com muita experiência que treina a gente. Isso faz simulações de exercícios permanentemente e por isso até o primeiro apoio em alimentos que houve em Moçambique não veio de fora. Não veio de fora. Nós tínhamos os armazéns para aguentar 3 dias. O que aconteceu na cidade da Beira, após com aquela chuva, aquele ciclone, rebentou os armazéns, ficou tudo molhado. Mas mesmo assim, boa parte da assistência inicial foi mesmo de moçambicanos, dos armazéns do INGC, que estiveram em todo o lado, não só na Beira. Mesmo aconteceu no Kenneth, aconteceu também em Chimoio. Portanto, estamos com alguma experiência, mas casos como esses não são casos porque não são comuns. Falou aqui de Eline, ou falou de novo ciclone esse ano, é muito mais. Quase que anualmente há eventos extraordinários que acontecem em Moçambique. E sabemos que a partir de mês de dezembro até abril, temos que estar precavidos que qualquer coisa pode acontecer. Sr. Presidente, acaba de explicar que estes casos não são comuns. Sim. Significa que desde 2000, quando morreram
700 pessoas, já lá vão quase 20 anos. Sim. Não houve políticas de prevenção nesta área. O que é política de prevenção? Se digo que treinamos pessoas, nós não somos um país bilionário. Operações dessas têm custos. Mas toda a gente sabe que vai haver ciclone, porta-se assim. O pessoal é treinada. Se fizer uma reportagem natural, não manipuladora, há de sentir que as pessoas sabem o que é ciclone, sabem como que tem que se precaver e como que devem correr, incluindo sismos. Nós temos ventos, secas também. Quando há secas, como que temos que nos comportar, como que poupamos a pouca água que podemos conseguir e onde que tem que se buscar água. Temos alguma educação e essa educação cada vez mais estamos a melhorar. Aliás, mas precisamente em 2000 foram feitas muitas promessas de resolver os vários problemas que surgiram perante essas cheias e esse ciclone. Mas promessa era o quê? Dizer que a cidade da Beira vai ser destruída, fiquem precavidos. Búzios vai ter cheias e vai subir até o rio, ficam precavidos, que há de vir Kenneth, que em vez de entrar, porque, por exemplo, ele entra para uma Mocimba, mas entrou mais para uma Macomia. Cada caso é caso. E eu não gostaria que vivessem essa experiência. É uma experiência que normalmente quem assiste na bancada, o jogador de bancada marca o golo quando ainda o outro não consegue. Nós não gostaríamos com o sofrimento que tivéssemos, que fôssemos dramatizados com uma situação de que não houve isso, não houve aquilo. A população sabe. Sr. Presidente, ia perguntar ainda só para podermos também encerrar aqui este capítulo, mas ia-lhe perguntar se as famílias das mais de 600 mortes que ocorreram com estes dois ciclones e especialmente com o primeiro ciclone que atingiu a região centro de Moçambique, não merecem uma resposta e se vai haver um inquérito ao que falhou em todo este processo? Essa não é a preocupação dos moçambicanos, é a vossa preocupação. E por isso mesmo que às vezes vocês manipulam as pessoas, em vez de se concentrarem as coisas sérias, dedicam-se a explicar coisas. O povo moçambicano sabe o que terá acontecido e foi advertida, incluindo alguma população, foi dita que essa zona tem que se abandonar. São zonas de risco, tem que se ficar ali. Às vezes fica na mesma zona. Portanto, nós não estamos a explicar o que aconteceu aquilo. A primeira coisa que nós fizemos foi salvar vidas. E estivemos no terreno. Nós não somos demagogos, nem politizamos atos. Mas a primeira coisa não devia ser prevenir mortes. Mas é o que foi feito. Não sei porque que quer fugir da realidade. Vai lá revisitar os avisos que houve em Moçambique. O que foi feito é isso. A população foi. Até houve zonas que se fazia com os megafones, dizer faz isso, treinamento antes. A estrutura do INGC, o SINO, esteve no terreno antes. Isso não é conto, nem coisa. Nós sabemos. Eu sou próprio sabia antes. Fiz aviso antes disso acontecer. Então, a população sabe. Agora, quem não sabe, que acha que devia ser ele melhor a dizer, então pensa que não se fez. Quando são os outros, essa informação pode significar uma certa ofensa, por exemplo, para os que trabalharam no terreno, que reuniram antes e que já até faziam estimativas. O orçamento do Estado foi emancipado até um certo nível para saber que vai haver até essa dimensão a situação em Moçambique. Isso tudo nós temos, está coisas escritas, são coisas formatadas. Não, ninguém está a descobrir o mundo. Como Vasco da Gama disse que descobriu Moçambique, Moçambique já existia, estava no mapa. Não tem que haver esforço de descobrir mais nada. Moçambique tem dito nos fóruns internacionais que não tem capacidade financeira para responder às necessidades de reconstrução. Como é que Moçambique pode esperar uma resposta melhor da comunidade internacional para essa reconstrução quando a reputação do país foi colocada em causa pela corrupção do escândalo das dívidas ocultas? Olha, sabe que Portugal tem um problema de dívidas, né? Sabe, né? E ninguém não são sabe, né? ocultas. Está pronto. Espero que não seja o caso. Este caso ninguém mistura. Porque pelas vidas que se perdem em Moçambique, que se perderam, senão a solidariedade não viria até de Portugal. As pessoas não põem em causa a vida de um povo, de população. Eu não estou a falar da resposta de emergência, estou a falar agora da resposta de reconstrução. Mas vou aí, por isso eu tenho que fazer a introdução como faz também.
Então, não é isso que está em causa os apoios. Nós fizemos a nossa conferência. A conferência onde dissemos, depois de avaliação, com a participação de instituições internacionais credíveis, bancos. Então chegamos à conclusão de que 3,2 de mil milhões de dólares americanos, isso pode reconstruir Moçambique. Durante o ato dos apoios que houve também esforço de alguma imprensa, bem conhecida claramente, que fazia esforço de divulgar o que é mau, só. E nós gostamos de quando as pessoas nos dizem que é mau, deixando o que é bom, porque o bom é nossa vantagem, nós queremos capitalizar o bom. Por causa de divisão de bens, haver coisas, a roubo ali, a corrupção acolá, fictícia, até algum certo ponto. E depois nós dissemos que nós apanhámos até pessoas que estavam ligadas a esses roubos, uns até queriam que fizesse motivação política, porque o município é dirigido por quem nós dissemos não. Ladrão, não interessa se pertence ao partido A, B, C, etc. Foram todas tomadas medidas. E nós dissemos mais. Vamos publicar todos os apoios. Os países que ofereceram, acho que os donos até sabem o que foi oferecido, até vinham em jornais, criamos uma instituição privada de gestão para podermos responsabilizar a transparência. Idem agora com este apoio que nós pedimos ao mundo, que está a ser dado, porque as pessoas sozinhos de que se não vamos conseguir com o alcance do tempo que queremos. Dissemos, vai haver auditorias, fiscalização, órgãos internacionais e há envolvimento de forças. As pessoas acreditam em Moçambique, incluindo se olhar os desenvolvimentos atuais. Moçambique continua a ser penalizado por este escândalo das dívidas. Sim, mas está a ser cada vez... Como é que se pode esperar uma resposta dos doadores? Isso significa que temos que matar pessoas. É isso que quer dizer? Já que continua... Não sei se vocês ficam atualizados como órgão de comunicação social, porque me parece um pouco atrasados em termos de informação atualizada. É que a devolução da confiança em Moçambique até nível está agora. Nós estamos, por exemplo, os investimentos que estão a vir agora, ninguém vai investir para um país que não está seguro sobre a transparência, os métodos de governação, tudo, etc. Ninguém faz isso. Esses apoios de 1,2 que vieram, a pessoa tem certeza a quem dão. Agora, se estiver uma certa lentidão em acompanhar